Olá, meu nome é Márcio, eu estou fazendo alguns vídeos falando sobre o que nós somos e também um pouco sobre a mecânica do universo. Esse é o segundo vídeo, se vocês não assistiram o primeiro, assistam, eu vou colocar o link aí. E no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre o que nós somos e também sobre a matéria, como ela se manifesta e se desenvolve. Aqui eu vou falar do mental. Sobre o mental, ele se desenvolve de forma semelhante ao plano material. O plano mental e material, eles assim se desenvolvem junto, né? Por quê? Porque tanto o plano físico, ou a matéria, quanto o mental, eles são aspectos da consciência. Porém, quando a gente fala de mental, a gente fala, digamos, de uma dimensão mais sutil. Por quê? Porque a consciência, depois de se individualizar, ela já alcançou esses planos mais sutis. Então, criando ali um plano mental. Como isso eu vou procurar explicar para vocês. Digamos que temos ali o todo, e como acontece, digamos, uma manifestação digamos que manifesta ali duas partículas de energia. E alguma parte desse todo ali manifesta duas partículas de energia. Essas partículas de energia, elas já vão começar a interagir entre elas, mesmo que seja uma orbitando entre si, elas têm essa percepção de que há outra partícula de energia. Então, o que é isso? Ela sendo uma matéria, ela tem sensores que captam o que está em sua volta, que capta, interage. Então, isso vai ser desenvolvido. Vamos acelerar um pouquinho. A gente estamos ali que, digamos, temos o planeta, que tem um planeta orbitando outros, temos sistemas, galáxias, né, que elas orbitam, elas giram em torno do núcleo central. Vamos avançar mais um pouquinho. A gente tem o plano mineral. No plano mineral você tem ali as pedras. Aí você vai ter vários tipos de pedra. A gente sabe que cada pedra ela tem a sua vibração, tem uma energia. Por exemplo, os cristais. Os cristais ele tem uma energia, eles têm assim, o cristal ele branco, ele limpa o ambiente. Aí você tem vários tipos de pedras. Tem pessoas que já trabalham, ou seja, tem terapias, né, com pedras. As pedras assim, as pessoas tipo não procuram não misturar as pedras, porque uma pedra ela tem influência sobre a outra. E o que é isso que causa essa coisa? Os sensores, né, digamos assim. Toda a matéria, o mental, ele se manifestando junto com a matéria, ele é esse sensor que faz essa vibração, ou seja, tudo tem essa vibração. E avançando um pouquinho, a gente vai ter ali, depois do reino mineral, a gente tem o reino vegetal. A gente tem ali a planta. E o que acontece nessa planta? Essa planta ela já desenvolve sensores mais aguçados, ou seja, no mineral o sensor estava no corpo inteiro daquele mineral. Na planta ela vai se concentrar em algumas regiões que pode ser aqui na flor, na folha. Então assim, ela vai se moldar de forma que interaja melhor com o meio externo, né? Tanto que você ela vai ter plantas chamativas, vai desenvolver odores, né, para atrair insetos, para fazer a polinização. Então isso é o que? É um desenvolvimento desses sensores, ou seja, é uma separação, né, para maior identificação e interação com o meio exterior. É o todo se explorando, se desenvolvendo meios, formas para poder estar se explorando. Então você na flor vai ter sensores mais aguçados. E digamos assim, depois do reino vegetal, a gente já não pula para o animal. Digamos que antes tem um reino ali dos insetos. Vamos supor que isso aqui é a mosquinha que está ali voando. O que aconteceu no reino dos insetos? Além de desenvolver a forma física, né, que a forma física ela vai desenvolvendo, eu não chamaria de evolução, mas sim de desenvolvimento, porque o todo já é evolução, então não tem para onde evoluir, porque o todo já é tudo. Ele faz o quê? Ele vai se desenvolvendo, né? A forma vai se desenvolvendo. Então quando eu falar sobre evolução, eu posso estar falando sobre esse desenvolvimento. E o que aconteceu no inseto? O inseto você pode ver que ele é como se fosse uma planta que anda, uma planta livre, né? Que tem muitos insetos que eles se assemelham a plantas mesmo. A gente tem ali sobre a camuflagem, né? O mimetismo, que é um inseto que parece muito com a planta. E no inseto, ou seja, esses sensores já se desenvolveram para olhos, né? Eles já tem capta melhor o meio externo. E assim, esses sensores já
criaram uma central de sensores, que é o que? O cérebro. Já começa a existir na criatura, né? Que já não é a planta, já começa a ter um cérebro. Digamos que aqui o cérebro está na planta toda, né? Porque o mental, ele tá tudo que tem a... Como ele é parte da matéria, sendo mental e plano físico, parte da consciência, sendo aspectos da consciência, então tudo que é matéria contém o mental. Então o seu corpo todo ele contém o mental. Porém, na hora que o ser começa a desenvolver uma central para coordenar esses sensores, que é o cérebro, ele começa assim, ele coordena, vai ter uma central ali para coordenar os sensores, né? Vai ter o cérebro. E vamos falar um pouquinho mais do reino dos insetos para o reino animal. Que complicado, vamos tentar desenhar um animalzinho aqui. Então você vai ter ali o animal. No reino animal, o que acontece? Você tem o reino inseto que age como se fosse plantas, né? Ele age como se fosse plantas que não já estão mais presas no solo. No animal, você conquista uma individualização ainda maior. Você desenvolve um cérebro maior e coordena melhor esses sensores, né? Que vamos supor, você vai ter esses sensores, eles vão se desenvolver nos 5 sentidos. Que tem ali a visão, a audição, o olfato, o paladar, os nossos 5 sentidos. Só que o animal ele vai ter ali uma central já coordenando melhor isso para poder interagir melhor com o exterior. E no reino animal, ele vai adquirir o que? Ele vai desenvolver essa própria inteligência, uma inteligência, né, para poder estar posteriormente nesse desenvolvimento se vendo como um indivíduo. É onde que, digamos assim, o ser se torna consciente, onde que a criação ela se torna consciente. E assim, do reino animal, o que acontece? O reino animal ele tem que quando a gente fala assim, a gente está usando modelos que foram criados aqui na Terra. Então complica um pouco, porque esse é um modelo, é um plano artificial. Talvez eu falei um pouco disso mais pra frente, né? Que as coisas, digamos assim, a princípio não se desenvolveram dessa forma, foi de uma forma diferente. Aqui foram consciências que já passaram por esse processo, falaram, poxa, legal, vamos recriar isso aqui, vamos colocar consciências novas ali para poder dar um up, né? Para que elas evoluam de forma mais, se desenvolvam de forma mais acelerada. Mais pra frente eu falo sobre isso. Então assim, tudo isso já estava desenvolvido. Então no animal ele vai ter o cérebro para poder estar coordenando esses sensores. E assim, sobre esse ser artificial, o corpo do animal, a estrutura foi criada para poder estar o quê? Para poder estar se mantendo, para poder estar tendo continuidade. Então foi colocado o que nesses animais? Os instintos, né, os desejos. Então esse animal ele vai ter a fome para poder se alimentar, senão ele não se alimenta e morre e não dá continuidade na espécie. Também o prazer sexual, a libido, que vai fazer com que ele reproduza para poder estar dando continuidade na espécie. Então essas são coisas do reino animal e a inteligência que ele desenvolver, ele vai estar usando para isso. Tanto se você tem os animais mais fortes e mais inteligentes, que nem o gorila. Você tem ali o gorila. O gorila, vamos desenhar o gorila aqui. Até que não está tão mal. Macaquinho, né? Ou seja, ele tem uma inteligência mais aguçada. Então é assim, o gorila ele vai se desenvolver a inteligência para quê? Para ter aquele domínio sobre os outros, sobre os mais fracos, né? Então vem aquela tal lei da selva que fica mais no reino animal. Assim, então ele vai ter as fêmeas vai ser só para ele. Então os machos mais fracos não vai ter acesso às fêmeas. E quando é comida, ele sempre vai comer primeiro, depois que comer os outros vai poder comer, que nem o leão, né? O leão pode, as fêmeas toda a caça, ele vai lá, é o mais forte, ele vai lá e come primeiro. E então o reino animal seria mais ou menos isso. Então do reino animal a gente vai lá pro reino humano. No reino humano, o interessante assim, tá muito semelhante ainda ao que a gente tem aqui na Terra. O reino humano está praticamente um reino animal ainda, né? O ser humano ainda não despertou para um reino maior. Então você tem ali o humano que está agindo de forma muito animalizada ainda. Tem ali o cérebro, né? Aqui é o cérebro. E assim, qual que é a diferença que o reino humano vai ter do reino animal para não se comportar como o rei da selva? Aqui a gente já construiu uma civilização, a gente já consegue se ver como indivíduo. No reino animal isso já começa a acontecer com os animais domésticos, né? Eles já começam a ter a percepção deles, né? de ser como um indivíduo. E assim, a gente passa a ter
essa noção de individualização quando recebe ali os primeiros nãos, né? Vê que não somos, ou seja, tem outras consciências interagindo, que tem as suas vontades, seus próprios interesses. E aí a gente vem para o reino humano. O reino humano, ele te permite você ter tudo o que tem o reino animal e ter um desenvolvimento, uma evolução maior. E assim, digamos que você tem o cérebro ele não só serve para você estar buscando satisfazer os seus instintos básicos, mas para você estar criando também. Aí então tem aquela, assim como é em cima, é embaixo. Quer conhecer o todo? Conheça a ti mesmo. Ou seja, esse ser aqui, ele passa a ser um criador. Porque a criação, ela é um pensamento, né? Tipo assim, não tem a matéria. É aquele pensamento acontecendo, a consciência acontecendo e se desenvolvendo. Esse ser desenvolvendo o mental, ele passa a emitir vibrações. Tudo emite vibração. A gente viu aqui que o mineral, ele emite vibração. Então, outro. Porém, quando essa vibração que um mineral emana é potencializada por um pensamento, que a gente vai desenvolver aqui nessa forma mais avançada, essa vibração é potencializada. Então o corpo humano, ele tem uma vibração assim, bem mais, ele emite muito mais vibração, então ele cria também no plano, porque assim, não é que nem o vegetal, o inseto, até o animal que assim, só emite aquela vibração, mas não manipula a vibração. No reino humano, quando tem um cérebro mais desenvolvido, ele já pode manipular aquela vibração. Então ele emite várias ondas de vibração. Então isso vai criando o plano mental, mesmo que de forma assim bem sutil. Isso aqui no começo, né? Porque agora assim já está tudo feito. O plano mental ele já existe, mas é muito mais sutil, porque o pensamento ele é sutil. Então vai criar no plano mais sutil. Digamos que de forma primária, digamos que não existia nada disso, digamos que essa foi a forma natural de desenvolvimento. Então assim, de forma primária, o ser humano desenvolveu ali o seu mental e... Espera um pouquinho, vamos lá. Assim, tem lá o ser humano, ele chegou lá e desenvolveu como ser humano, de forma natural. Desenvolveu o seu mental. Porém, agindo de forma como animal, ainda muito animalizada. Então o que acontece com assim, ele se torna consciente de que é uma forma individualizada, só que porém não desperta para a consciência cósmica, né? Ele pensa que ele é aquele indivíduo, aquela separação. Então ele começa a agir não de forma positiva, assim, ele começa a agir de forma destrutiva. Não acreditando que os primeiros sejam assim, mas vamos colocar assim para ter uma coisa mais próxima do humano e estar separando essas dimensões. Então ele começa a agir de forma negativa. Agindo dessa forma, o que acontece? Ele vai ganhar mais densidade ainda na sua matéria física. Então uma sociedade de seres assim, agindo de forma negativa, vai criar um ambiente muito denso. E digamos que esse ser vai por esse caminho, cria esse ambiente muito denso, aí alguns bilhões de anos depois, passam eras e eras, esse ser começa a ver que não é aquele caminho, e eles passam como sociedade a agir de outra forma positiva. Agindo de forma positiva, vai criar um ambiente mais sutil, então ali vai se criar as dimensões. Então você vai ter diferença de dimensões. Então nessa dimensão pode o quê? Esses seres que foram na frente criaram essas dimensões mais sutis, olhando para trás eles viram que tinha as dimensões mais densas. Então esses seres de uma evolução muito, muito, muito mais para frente podem ter criado esse sistema que nós temos aqui, que é um sistema que, ou seja, quando nós chegamos aqui já estava tudo pronto, a gente não precisou criar um corpo físico. A gente, assim, particularmente, não dá para cada consciência saber como que está acontecendo aqui. Eu falo no próximo vídeo, eu falo melhor sobre isso. Mas sobre o mental, seria isso. Esses seres, eles criam vibrando de forma tipo coletiva, mais sutil, trabalhando com o todo. A vibração ali vai ser sutilizada. Ele vai fazer o caminho inverso. Digamos que aqui você estava se manifestando nas dimensões mais sutis, veio perdendo densidade, perdendo vibração, ficando mais lento, e se manifestou aqui nas mais densas. Na hora que se desperta como ser consciente, ele faz o caminho inverso. Ele começa um caminho, digamos, de volta ao todo. Ou seja, ganhando consciência, trabalhando pela coletividade, se sutilizando a matéria, ou seja, vai ter a sua matéria, seu corpo vai ficar mais sutil. Porém, o que acontece? Quando essa matéria se manifesta aqui, é como mineral, é inconsciente. Agora ele faz o retorno de forma consciente, e é isso que permite estar criando o plano mental, que é as esferas mais sutis. Como tudo isso já está criado, aí você tem as pessoas que vivem aqui, que se desdobram, né? Se faz projeção astral, mental,
E você tem a projeção astral, que ela é limitada, né? Tem o, digamos assim, tem o desdobramento da alma, que é bem uma coisa bem local. Tem a, tipo, a astral, que já vai um pouquinho mais longe, a pessoa consegue, tipo, ter o nosso sistema solar, digamos, os planetas mais perto. E a mental, que por ser muito mais sutil, e o mental, assim, nós aqui, nós temos esse corpo, aí nós vamos ter a alma, aí vai ter um corpo mais sutil ainda, e vamos ter vários corpos, uma sucessão de corpos mais sutis, como isso aqui, que é rumo ao infinito, lá o que eu expliquei no primeiro vídeo, que é das moléculas, subpartículas, que vai adentrando dimensões mais sutis. Então nós temos corpos formados dessas subpartículas de dimensões mais sutis. E a gente vai, e quando você faz uma projeção mental, você vai usar um desses corpos bem mais sutis, que o campo de alcance vai ser muito maior. Então quem tem um desdobramento mental, ele vai ter mais alcance. Sobre o mental, eu acho que é isso. Eu tenho sobre o pensamento, né, que a gente cria pensamento. Eu vou falar sobre no próximo vídeo, que já é uma situação da Terra, que também é bastante interessante. Sobre mental é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e assistam o próximo vídeo, que vai ser, ou seja, como que tudo isso é aplicado na prática, né, sobre a matéria e o plano mental, o que está acontecendo aqui agora, eu vou estar falando no próximo vídeo, e espero que vocês gostem, e é isso aí, muito obrigado.